Fala, internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um bate-papo semanal aqui em nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o enfermeiro e coordenador do NEP, o Núcleo de Educação Permanente do SAMU, o Biratã Correia. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Rodrigo. E hoje nós vamos falar sobre a atuação do SAMU aqui no norte de Minas. E para começar esse bate-papo, Biratã, eu quero perguntar como é desenvolvido o trabalho do SAMU em Montes Claros? Ótimo. Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos falando aí sobre o nosso serviço. Sim. O SAMU ele atua aqui em Montes Claros desde 2006, quando foi criado um SAMU municipal. E a partir de 2009 houve uma expansão através de projetos, de maneira que o serviço nosso ele cobre hoje 86 municípios do norte de Minas. Sim. Então, temos bases descentralizadas, espalhadas pelo norte de Minas e temos uma central que coordena todas essas ações através do recebimento do chamado 92 aqui em Montes Claros. Sim, perfeito. Quais as maiores dificuldades enfrentadas por vocês, profissionais do SAMU, atualmente? Bom, são várias, Primeiro é a questão epidemiológica, a doença, hoje o trauma, é uma questão crescente, Então, se estamos tendo aí uma pandemia com relação à Covid-19, nós temos também uma pandemia com relação ao trauma. Sim. São diversos acidentes que acontecem, desde acidentes de pequena magnitude, com relação a quedas de motocicletas, até eventos de grandes proporções, com envolvimento aí de dezenas de vítimas. Então, sim, essa doença hoje é uma doença que nós trabalhamos e que às vezes sobrecarrega até mesmo os nossos esforços dentro de Montes Claros e fora. Nós temos horários de pico aqui mesmo, em Montes Claros, em que o serviço fica 100% comprometido, algumas vezes, só para atender essa doença do trauma, que são os acidentes de trânsito. Geralmente o horário de pico é onde ocorre mais acidentes, isso você quer dizer? Exatamente, no início da manhã, onde que há um deslocamento muito grande, de uma grande parcela da população, quer que seja para trabalhar, para seus estudos, levar os filhos também para as escolas, e aí esse número é diretamente proporcional a uma possibilidade de acontecer um evento desse. Então, sim, esses horários para o SAMU, em especial no perímetro urbano de Montes Claros, eles são mais sensíveis. Sim, perfeito. E o SAMU ele está presente em quantos municípios hoje no norte de Minas? Quantas pessoas elas são beneficiadas por esse serviço que o SAMU ele disponibiliza? Ótimo. Bom, segundo o censo, o último censo demográfico, o norte de Minas hoje tem cerca de 1.800.000 habitantes. Nós cobrimos 86 municípios e temos 54 bases descentralizadas. Essas bases, através de estudos técnicos, é estabelecido um ponto onde que essa ambulância ela fica disponível para uma micro-região, de maneira que qualquer situação, cidadão hoje que precisa do atendimento do SAMU, no máximo 30, 40 minutos, essa ambulância está disponível, chega na porta da casa dele ou da zona rural, em qualquer lugar aqui do norte de Minas, nós conseguimos acessar essa localidade em menos de uma hora, em qualquer lugar. Perfeito. Quais são os serviços que são realizados pelo SAMU? Você disse agora que é quase 1.800.000 pessoas, sim, aqui em todo o norte de Minas, mas quais são os serviços que são realizados, pelo SAMU na região? Ótimo. Nós realizamos diversas ações, às vezes as pessoas entendem que há um emprego apenas do SAMU na rua, atendendo acidentes, Vamos lá, nós vamos desde uma simples orientação médica, através do número 192, o SAMU ele trabalha também com a orientação, então muitas vezes o chamado que chega através do número 192, ela já é prontamente resolvido através de uma orientação médica, por exemplo. No telefone mesmo? Exatamente. Uma mãe que
quer saber uma orientação de como controlar uma temperatura alta do filho. Se ela dá banho apenas com água, se água com álcool. Às vezes as pessoas imaginam que a água com álcool irá resolver aquele problema. Não podemos utilizar álcool, né, para dar banho que intoxica a criança, e isso aí o médico irá realizar nessa orientação. Algumas outras orientações, até mesmo, né, com relação à prevenção, é feita pelo 192. Então, estatisticamente, da cada 10 chamados que recebemos, né, cerca de 60% são resolvidos por telefone. Certo. E desses 40% em que há a necessidade, né, de o envio de uma unidade móvel, né, que nós temos várias unidades para realizar essa resposta para o cidadão. Dependendo da situação do paciente, esse paciente ele é atendido, ele é avaliado, medicado. 30% dos nossos acidentes, ou seja, a cada 10 ocorrências que o SAMU se desloca, 3 pacientes eles são medicados, controlados naquela situação e liberados na própria casa dele. Então é resolvido também esse problema através do atendimento em loco. Então, ou seja, nós evitamos que haja uma superlotação também dos hospitais e que essa pessoa não se desloque ao hospital de forma desnecessária, que às vezes ele vai com alguma patologia, sai de lá com outra, né? Que às vezes é um contato com outro paciente doente, né? Então tem doenças infecto-contagiosas que esses pacientes podem, né, adquirir nesses ambientes hospitalares também. Entendi. Atualmente são quantas unidades móveis de atendimento na região? Nós temos 12 unidades de suporte avançado de vida. Sim. Essas unidades de suporte avançado de vida são UTIs móveis, né, que tem todos os equipamentos, que, por exemplo, tem uma unidade de terapia intensiva. Respirador, né, que são os ventiladores mecânicos, que é muito conhecido, né, nesse período de Covid, desfibriladores, medicamentos de alta complexidade. Então, enfim, todos aqueles recursos que são necessários para a manutenção da vida, nós temos nessas UTIs móveis. Então, nós falamos que uma UTI vai até o cidadão quando ele precisa, né? Então, nós temos essas 12 unidades e nós temos mais 48 unidades de suporte básico de vida. Essas unidades, né, elas são tripuladas por técnicos de enfermagem, condutores socorristas que realizam esse primeiro atendimento, né, tido como suporte básico de vida. Além disso, nós temos uma aeronave. Essa aeronave, o helicóptero, ele é do da Secretaria de Estado da Saúde, em que há uma parceria, né, entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Corpo de Bombeiros Militar, em que os militares do Corpo de Bombeiros eles pilotam, né, tripulam a aeronave, e as equipes do SAMU tripulam também, que compõem a unidade de suporte avançado de vida também. Então, é uma UTI móvel aérea que vai até o cidadão, né? Sim. E agora, recentemente, estamos em fase final já de implantação aqui em Montes Claros de 2 motolâncias, né? Uma novidade para Minas Gerais. Então, Montes Claros, né, pelo perfil que nós temos no trânsito aqui, que dificulta um pouco, né, o acesso à chegada do socorro, principalmente nesses horários que comentamos, nesses horários sensíveis, né? Exatamente. Então, as motos, elas servirão para desvencilhar, né, do trânsito e chegar o mais rápido possível esse socorro ao cidadão. Sim. Quais são os chamados mais recorrentes que o SAMU recebe? Aqui em Montes Claros ou em toda a região, né, do norte de Minas, onde o SAMU chega, abrange? Ótimo. Bom, como eu disse, né, nós temos algumas estatísticas que são acompanhadas pelo mundo todo, né? Então, de 100% de chamados, 60% são emergências clínicas. E dessas emergências clínicas, 30% é algo que preocupa bastante o Ministério da Saúde, né, que são as doenças cerebrovasculares, que são compostas principalmente pelo AVC e o infarto. Né, e são patologias para nós chamamos essas patologias de tempo dependentes. O que é isso? Dependendo do grau de evolução dessa doença, né, a partir do momento que ela é instituída, esse paciente ele tem um tempo para a chegada dele até o hospital ou socorro especializado chegar até ele com um medicamento, né, para diminuir o avanço, né, e a repercussão dessa doença. Então, de certa forma, nós temos aí, quando a pessoa infarta ou quando tem um AVC, nós temos aí cerca de 3 horas, né, para que essa pessoa esteja num centro especializado. Isso para nós, né, numa região que tem dimensões, né,
maiores, muitas vezes, do que alguns países que Sim. conhecemos, né? E até mesmo obstáculos geográficos. Às vezes nós temos que nos desvencilhar de pontes, às vezes a necessidade, por exemplo, de utilização de balsas, enfim. Então, são várias dificuldades que o SAMU aqui enfrenta, mas graças a Deus nós conseguimos, né, vencer esses desafios e retornar para a sociedade com aquele paciente, né? Outro fator aí que nós temos, né, uma grande parcela também dos nossos atendimentos são os acidentes de trânsito, né, que correspondem aí às causas externas que nós falamos, né, que é esses 40%, né, desse atendimento que nós realizamos. Desses aí, a 80% é o acidente de trânsito, também é uma doença que nós estamos lutando contra ela. Né, e os outros são agressões interpessoais, né, e outros eventos aí que as pessoas ficam expostas, né? Perfeito. Quais as melhorias, né, que o SAMU teve ao decorrer dos anos até hoje? Perfeito. O serviço ele passa, né, por amadurecimento, mudanças, né, transformações. Exatamente, né? E isso é muito interessante aqui, principalmente para o norte de Minas. Nós temos um setor que é o setor de estatística, que ele é responsável por essa análise epidemiológica. Certo. E o que o setor nosso de estatística percebeu? Que nós tínhamos um número crescente de ocorrências, né, principalmente em algumas rodovias aqui na região, em que esses eventos eles exigiam mais de uma unidade para resolver, né, atender a necessidade daquele evento. Sim. Por exemplo, um acidente de trânsito em que muitas vezes há necessidade de emprego de 5 ambulâncias. E a população, de certa forma, daqueles municípios, eles ficam desguarnecidos dessas unidades porque estão atendendo um único acidente. Exatamente. Então, para diminuir esse impacto que nós percebemos, né, e até mesmo melhorar o tempo-resposta a esses cidadãos que estavam precisando, né, na rodovia, houve um projeto de expansão do nosso serviço com incremento. Né? Recentemente, nos últimos 2 anos, nós tivemos um aumento aí de cerca de 20% da nossa capacidade de resposta. Né? Só para citar, na BR-251, nós procuramos cobrir as extensões da BR. Então, nós colocamos agora, né, de forma recente, cerca de 2 anos, uma unidade de suporte avançado de vida em Francisco Sá, é um ponto sensível, e no outro ponto da BR-251, outra unidade de suporte avançado de vida em Salinas. Então, de certa forma, nós cobrimos os extremos dessa rodovia, e aí entre, né, esses pontos nós instituímos também uma unidade básica no Vale das Cancelas, né? Então fica bem à margem da rodovia, justamente para cobrir essa parcela que nós temos também, né? Eu comentei que nós temos cerca de 2 milhões de habitantes aqui no norte de Minas. Nós temos uma população flutuante que chega, né, a mais, se não me engano, né, 100 mil pessoas por dia que passam aqui nessas rodovias. Então, nós temos um incremento diário, né, além da população aqui do norte de Minas, dessa população também que passa aqui pelo norte de Minas e que em dados momentos, né, esses números eles aumentam de forma considerável, principalmente nesse período agora, de final de ano, de férias. Período chuvoso também, né? Exatamente. Então, potencializa esses eventos, né, que podem acontecer. E em relação aos dados, né, estatísticos do SAMU, como você avalia, né, de acordo com esses dados, o balanço anual, né, comparado ao ano passado, né? Ótimo. Então, até era esperado que nesse período pós-pandemia que tivéssemos até mesmo uma redução, né, no número de acidentes, no número de ocorrências, o que não aconteceu. Infelizmente, nós tivemos um aumento, né, um aumento até sensível com relação aos acidentes de trânsito, principalmente. Sim. E aí tem até alguns estudos americanos, né, e outros estudos recentes, né, que eles estão acreditando, algumas vezes, o acesso a algumas pessoas que não tinham, por exemplo, a dispositivos móveis, a responder mensagens, né, que nesse período de reclusão que tiveram a necessidade de utilização, né, de outros meios de contato, a não ser os meios físicos, né, pessoais, como, por exemplo, telefones, smartphones, essas pessoas ficaram mais condicionadas a utilizar esses dispositivos, predispondo muitas vezes até mesmo, né, estarem dispersos, né, no ato de dirigir. Uma coisa interessante, é sempre bom frisarmos que 90% dos acidentes de trânsito, o fator causal é o humano.
Então, 90% dos acidentes que temos hoje, infelizmente, seriam prevenidos, né, de certa forma, se alguns cuidados que as pessoas que estão envolvidas, né, nessa dinâmica, né, nesse contato coletivo que é o trânsito, estivessem, né, respondendo com responsabilidade, né, aquelas suas atribuições com relação ao trânsito. O trânsito nós falamos que é uma convivência, né, social, em que você tem muitas vezes o ator, né, que é o condutor, nós temos o pedestre, né, enfim, são vários atores ali que há necessidade de algumas regras, né, de convivência social no trânsito. Sim, essa era a nossa próxima pergunta, né? Por que ocorrem tantos acidentes nas estradas, nas ruas, né? Então tem esse fator humano, né? Como você acabou de dizer. Talvez mexer no telefone quando está dirigindo, ou falta de atenção no trânsito, tudo isso é um fator, né, predominante para que haja mais acidentes, é isso mesmo? Perfeitamente, né? Por exemplo, um estudo demonstra, né, que uma pessoa, para desbloquear seu smartphone, ele estando com seu veículo a 40 a 50 km por hora, só o ato de desbloquear, ele andou cerca de 15 metros, né, com os olhos vendados, né? Ou seja, ele andou um período muito longo, né, sem perceber o que estava acontecendo ao redor, né? E hoje você vê aqui no trânsito, né, pessoas pilotando motocicletas, né, é algo inimaginável que eu penso, né, assim, você ter a necessidade de ter os dois braços, né, disponíveis, né, para conduzir a sua motocicleta, mas tem alguém lá mexendo, até mesmo teclando, né, no seu smartphone, né, até mesmo a utilização de dispositivo via Bluetooth, né, você tem que estar 100% focado no trânsito, né? Porque o trânsito é para você e para os outros, né? Você tem que ter uma atitude, né, proativa, que nós falamos, né? De responsabilidade, né, com o próximo também. Exatamente. Então, esses são muitos fatores, né? Por exemplo, a pessoa que não respeita as regras de circulação de trânsito, né? Então, se aquele local onde que há uma sinalização proibindo a ultrapassagem, é porque aquele local foi feito um estudo técnico, né, pela engenharia de trânsito, em que não predispõe a ultrapassagem naquele local. Lá à frente, com certeza, terá um local propício para a pessoa ultrapassar. Outra coisa é o respeito às regras de circulação de limite de velocidade de via, que você vê que muitas vezes, né, o fator causal foi o excesso de velocidade, e nós temos um parâmetro para avaliarmos os nossos pacientes, que um dos fatores determinantes para o nível de gravidade dos pacientes é a velocidade do veículo. Né? Então, quanto maior a velocidade que o veículo emprega, mais energia aquele veículo irá necessitar para o seu deslocamento, né, com a força de atrito com o solo. Perfeito. Quando ele para bruscamente, toda aquela energia, né, ela é transformada, né, energia cinética e energia mecânica. E essa energia mecânica ela é transferida para o corpo dos ocupantes, fazendo com que potencialize aquelas lesões. Então, a gente vê, né, por exemplo, no perímetro urbano de Montes Claros, muitos acidentes, algumas vezes nem há necessidade de ligação para o SAMU. Por exemplo, em cruzamentos em bairros onde que os veículos não empregam uma velocidade muito grande, mas nas avenidas, em vias onde que tem um fluxo que os veículos empregam uma velocidade maior, né, a maioria daqueles acidentes irá necessitar do apoio do SAMU. E pelas estatísticas que nós temos, há cerca de 2018 para cá, 90% das mortes no trânsito aqui em Montes Claros, né, mais de 90% foi ocasionado em avenidas. Ou seja, mais uma vez, né, reafirmando que quanto maior a velocidade do veículo, maior serão seus danos. Entendi. E falando nessa questão de acidente, quais as dicas, né, de prevenção para esses acidentes nas estradas? Ótimo, né? Essa pergunta é muito interessante. Né? Primeiro, né, nós já falamos respeitar as regras de circulação, né? Utilizar dispositivos de retenção, cinto de segurança, cadeirinha, beber conforto, né? Ter uma manutenção do seu veículo, isso é muito importante, né? Conservação do veículo, né? E ficar atento, principalmente quando você tem baixa visibilidade, quer que seja por chuva, cerração, ou até mesmo no período noturno, né? Que ele redobre esses cuidados, né? Então, na rodovia, é muito importante, né? Você ter uma experiência também. Muitas vezes as pessoas tiram carteira, né, e querem fazer uma viagem muito longa, acaba, né, não dando conta. Então, é uma experiência também. A gente tem esses relatos aí também. Outra coisa, manter sempre em estado de alerta constante.
Muitas vezes as pessoas falam, né, que engraçado, a maioria dos acidentes que eu fico sabendo é quando a pessoa chegou estava próximo ao seu destino, né? Isso é comprovado cientificamente, que quando a pessoa ele passa por um período prolongado de estresse, assim que ele está no final, quando ele sabe que aquele estresse dele os níveis de cortisol vão diminuindo, e isso fazendo com a liberação de endorfinas, né? E isso traz uma sensação, né, de relaxamento. E a pessoa, quando ela está dirigindo, ela tem que manter, né, essa atenção. Né, não ficar disperso, não ficar relaxado. Porque pode focado, né? Exatamente, esse foco é muito necessário. Né? Perfeito. Em relação aos acidentes domésticos, quais são as dicas de prevenção? Ótimo. Nós temos muitos acidentes, principalmente com crianças, né, com 2 fatores principais. Sim. Que é a queimadura por escaldamento. Nós atendemos constante. Isso é um trabalho, né, quando você perguntou quais as ações do SAMU, até esqueci de comentar. Né? Posso enumerar essas ações, só fugindo um pouquinho da pergunta, mas é um gancho. Né? Pode ficar à vontade. Nós temos o atendimento primário, né, que oferecemos, né, para a população quando a ambulância vai até o local. Sim. Temos as respostas por telefone, orientação. Nós treinamos também os hospitais, né, treinamos as equipes hospitalares. Né? Nós temos um núcleo no SAMU, que são especialistas que participam de formação, né, no Hospital Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Então, são multiplicadores, né, desses conhecimentos. Eu sou responsável por essa área no SAMU. Sim. Então, nós temos esse também trabalho, além de treinar, né, as equipes do SAMU, treinar as portas de entrada dos hospitais, realizamos as transferências dos pacientes, né, que estão, por exemplo, internados em um determinado hospital para outro hospital, e realizamos os trabalhos também de prevenção. Então, o SAMU ele engloba um escopo muito grande de atuação que Sim. vai desde a prevenção ao atendimento, né, final desse paciente, né, para a resolução daqueles problemas. E um dos focos que nós temos, né, é com relação a essa prevenção desses acidentes domésticos. Muita gente pensa que dentro da casa é um ambiente seguro. Algumas vezes ele torna-se um ambiente muito hostil. Né? Um exemplo é na preparação de alimentos Sim. e quando eles vão ser servidos. Né? Só um exemplo que eu vou dar. Né? Claro. No ato de preparar alimento, né, muitas vezes as mães, por descuido, deixam os cabos, né, das suas panelas, né, dos seus utensílios lá, ao acesso a crianças, principalmente as crianças que estão engatinhando. Sim. Fazem com que, ao manusear esses cabos, todo aquele líquido fervente derrame sobre essas crianças, provocando, né, lesões graves. Né? Infelizmente, muitas vezes, incompatível com a vida. Né? A criança menor de 10 anos de idade que tem uma área, superfície corporal queimada acima de 10%, né? Ou seja, só de queimar mais o tórax, né, vale 18% aproximadamente, tórax e abdômen. Sim. Se ele queimar essa parte, ele torna-se um paciente grave, né? Não só por conta das lesões, mas o risco de infecção é muito grande. Né? Outro fator que nós temos são as intoxicações e as quedas. Né? Temos muitos eventos, né, de crianças que intoxicam com medicamento, com materiais de limpeza. Né? Então, qual que é a orientação? Né? Deixar esses produtos, né, longe do alcance das crianças. Outro fator que muitas vezes as pessoas não percebem, né, é a reutilização de embalagens, principalmente de alimentos. Né? Muitas vezes aquela criança associa aquele gosto agradável, por exemplo, de um refrigerante, né? Aquele gosto para ela que é prazeroso. E aí os pais reutilizam aquela embalagem para acomodar um produto químico, para acomodar um produto de limpeza. E algumas vezes esses produtos eles são coloridos, tem uma coloração muito atraente. Isso chama a criança, atenção, exatamente. Né, e isso de forma instintiva da criança, né, um dos sentidos que a criança, nesse início de vida, tem mais aguçados é o paladar. Então, ele conhece o mundo pela boca. Né? Então, tudo que ele vê, né, que ele se associa lá também, você já teve um contato, né, com aquele
aquele alimento e ele pensa que aquele alimento está ao seu alcance, naquele momento ele vai ingerir. Então nós temos muitos casos de intoxicação aqui no norte de Minas, principalmente no caso de reutilização de embalagens de alimentos, né? Outro fator também que nós temos, né, dentro das residências são as quedas de altura. Então as escadas elas devem estar devidamente protegidas com grades, né? Janelas também com telas de proteção, tudo isso aí para reter as crianças, né? Porque elas ficam expostas a esses riscos que o adulto pensando, né, que para ele não é um risco, mas para aquela criança sim, né? Ela não tem noção desses perigos e o tamanho da criança, né? Ele também equivale ao grau de gravidade, né? Por exemplo, quando você tem uma queda, se a queda for 2 vezes, né, maior a altura daquele indivíduo, ela torna-se grave também. Entendi. Um problema que prejudica o atendimento à população são os trotes, correto? Quais são as maiores dificuldades enfrentadas hoje pelo SAMU em relação a esse problema, que é muito grave, né? Exatamente, isso é uma questão cultural que o Brasil enfrenta, não só o SAMU aqui, né, do norte de Minas, em Montes Claros, mas toda a rede de resposta SAMU e outros órgãos também enfrentam aqui no Brasil, que é a questão do trote. E algumas vezes a população até mesmo pergunta por que o SAMU realiza algumas perguntas, né? O que está acontecendo, né? A pessoa está respondendo, ela consegue falar, justamente também para realizar o diagnóstico sindrômico, né? Assim, o que o médico vai oferecer de resposta para aquele chamado, né? Se vai uma aeronave, se vai uma moto, uma unidade avançada, mas principalmente para saber se aquele pedido de socorro de fato é real ou não. Nós temos, infelizmente, né, um número grande de trotes, hoje gira em torno de 12% a 15%, né, dependendo do mês, e não é só criança que passa trote para o SAMU. Nós temos adultos que passam trotes e trotes algumas vezes elaborados para o nosso serviço, que infelizmente a gente tem que conviver, fazendo até mesmo, forçando o nosso serviço a realizar algumas perguntas para saber se aquele cidadão que está ligando para o nosso serviço, realmente ele está precisando, né, de um atendimento, ou se a minha ambulância irá deslocar para algo que não existe, indisponibilizando o atendimento para outra pessoa que realmente precisa naquele momento, que, como eu disse, né, nós temos situações que são tempo dependentes. 1 minuto, se uma ambulância, né, demorar para chegar naquele local, né, pode ser determinante entre a vida e a morte daquele cidadão que está precisando. Isso é muito grave, né? Crime, né? E realmente é um crime. Eu vejo que essa cultura ela deve mudar, até mesmo na cultura punitiva, né, das pessoas que praticam esse tipo de ocorrência. Perfeito. Vamos falar então sobre treinamentos, né? Você aí é o coordenador do NEP, né? Quais são as atividades desenvolvidas por esse núcleo? Ótimo. Nós somos responsáveis desde a seleção, né, da pessoa que pretende trabalhar no nosso serviço, né, até a sua requalificação, né, constante. Esse nosso setor ele treina desde o recepcionista, né, da pessoa que trabalha lá na zeladoria, que realiza um trabalho fantástico, né, os atendentes, o pessoal administrativo, a equipe de intervenção, enfermeiro, médico, condutor, técnico de enfermagem. Então, todos os processos e procedimentos, eles são repassados através de protocolos, né, de doutrinas já estabelecidas, né, de maneira que o atendimento ele consiga ser realizado de forma padronizada, né, aqui em Montes Claros, lá em Manga, em Itaiobeiras. Então, são treinamentos que nós realizamos com as nossas equipes através de simulações também realísticas, né, utilizamos, né, manequins de alta fidelidade. Então são manequins complexos, né, que simulam tudo, desde uma arritmia cardíaca, com a respiração, eles conversam, né, com os profissionais. Isso faz com que tenhamos um ambiente controlado, situações complexas, e esse condicionamento desse profissional, né, através desses treinamentos, com utilização de sangue artificial, de manequins até mesmo, né, manequins vivos, né, nós temos aí até mesmo algumas pessoas que são treinadas como se fossem atores, né, para responder determinadas perguntas, indagações. Isso aproxima muito ao real, né? Então nós
temos um treinamento, né, de diversas situações que podemos enfrentar, né, no dia a dia. E aquele colega vivenciando esses eventos, ele tem uma capacidade resolutiva, um equilíbrio emocional, né? A gente fala até mesmo que melhora a questão de oxigenação cerebral, fazendo com que ele organize todas aquelas informações, e o produto final um atendimento, né, executado de forma correta, né, e seguindo todos aqueles preceitos que são estabelecidos, né? Perfeito. Então, esses treinamentos, eles visam justamente isso, né? Para melhorar o condicionamento, criar situações que talvez a pessoa nunca vivenciou, mas se um dia ele vivenciar, né, ele terá como rememorar aquele treinamento, né, que foi simulado, que foi colocado para ele, né? Além disso, nós temos uma plataforma de educação à distância, né? Já está na sua 4ª versão, ela foi implantada em 2014. Sim. E olha só que interessante, né? Quando foi decretada a situação de pandemia, nós tínhamos, né, aquela restrição, né, de contato, e essa plataforma ajudou bastante. Para você ter ideia, nenhum profissional de SAMU ficou com dúvida, né, com relação à paramentação, atendimento. Sim. E nós treinamos essa nossa plataforma mais de 12 mil profissionais de Minas Gerais também, não só do SAMU, mas também os profissionais que trabalham naquelas ambulâncias dos municípios. Então, certo, para nós, né, foi gratificante demais saber que a nossa ferramenta aqui, né, é o único SAMU de Minas Gerais que tem uma plataforma robusta que tem tudo, né? Vídeos, né? Então, é algo que nos traz orgulho aqui para o norte de Minas. Perfeito. E para a gente finalizar, então, qual a história que mais te emocionou, te impactou de uma forma geral? Nossa, foram várias, né? Desde situações bem-sucedidas, como parto. Eu creio que foi meu primeiro atendimento que eu realizei, né? Eu comecei no SAMU como técnico de enfermagem, e em seguida me graduei como enfermeiro. Hoje já estou fazendo outra faculdade também, né? Um atendimento, né, que chama muita atenção, né, assim, que se for parar para pensar, foi o caso que aconteceu na creche Gente Inocente, né? Em que a que ponto chega, né, a maldade humana, né, essa questão, o impacto, o sofrimento, né, não só o sofrimento físico, né, naquele momento, mas o sofrimento e a comoção, né, o sofrimento mental das pessoas que estavam envolvidas, dos parentes, da comunidade em geral que vivenciou aquilo, né. Sim. Eu fiz parte da primeira equipe daqui de Montes Claros, que deslocou para Janaúba, e fui o último, né, praticamente, né, o último a sair da cena, que é um período, né, que quando você transfere muitos recursos, né, para atender um evento, você tem que fazer um rescaldo, né, pegar, realocar aqueles recursos, né, e devolver os recursos para onde que eles, né, estavam vindo, né. Então, sim, tínhamos muitos equipamentos, né, que foram deslocados daqui de Montes Claros e de outros SAMUs de Minas Gerais, que tivemos que recolhê-los, né, quando a situação já estava totalmente controlada, né, e retornar com esses recursos para Montes Claros. Então, foi uma ocorrência que durou para mim quase 18 horas, né, de trabalho ininterrupto. Sim, e marcou a sua vida e a vida do Brasil inteiro, né? Infelizmente, né? Isso, se podemos, né, tirar um lado positivo disso, né, que as campanhas de prevenção, né, dispositivo de segurança, e, né, até mesmo a capacidade, né, de resposta dos serviços pré-hospitalares, por exemplo, tem produtos, né, finais da combustão, né, do fogo de alguns produtos, por exemplo, tem cianeto, o monóxido de carbono. Então, hoje, no nosso serviço, nós temos os antídotos, sim, para esse tipo de intoxicação com esses gases, né? Perfeito. Então, nós estamos preparados, né, para atender, né, algum tipo de incêndio que estejam envolvidos esses gases, e até mesmo essa capacidade de organização, né, de situações complexas. Recentemente tivemos um treinamento simulado aqui em Montes Claros, sim, semelhante, né, a essa situação em que há emprego de diversas forças, de diversos recursos, né, e com poucas pessoas para atender naquele momento. Então, são situações críticas, né, em que a equipe ela precisa vivenciar constantemente. Ainda bem que nós conseguimos realizar através de simulados, né, de cenários controlados, para que um dia, se acontecer, a população ela será bem assistida e está bem guarnecida aqui no norte de Minas, com o SAMU. Ok, muito obrigado, viu, Beratã, pela sua participação aqui. Se você quiser deixar uma última palavra aqui para todos que te assistem, pode ficar à vontade. Sim, nós agradecemos a nossa instituição,
né? Dizer que o SAMU ele não poupa esforços, né? E para realizar essa cobertura aqui do norte de Minas, que todos os profissionais, né, quando eles entram no serviço, parece que aumentam mais, né, aquela garra que eles têm, né, aquele apreço pela vida, pelo próximo. Então eu digo que é um serviço público que oferece uma resposta de excelência e que tem aquela gana, aquela garra daqueles profissionais altamente qualificados e comprometidos com a vida do ser humano. Então dizer, né, que a pessoa que precisar do nosso serviço pode ligar através do número 192, estamos lá literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, prontos para atender aquela população, né, e que estamos trabalhando em projetos para expandir cada vez mais o nosso serviço, de maneira que tenhamos aí, né, um leque de respostas cada vez maior e, com certeza, cada vez mais qualificado aqui para a população. Sim. Muito obrigado, então, tá bom? Muito obrigado aí por participar do nosso podcast. E para vocês, até a próxima.